A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui, iniciando mais uma lição, início de trimestre. Estamos muito felizes por estarmos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com a Rose, a professora Rose, e nós duas iremos comentar esta lição. Estamos iniciando o trimestre, como eu falei, e o tema desse trimestre é fidelidade às Escrituras, em oposição à apostasia. Lições espirituais no livro de Juízes. Vamos aprender muita coisa com esse livro, é um livro bem complexo, né, Rose? Muitas lições, né, que a gente vai conseguir extrair aí para nossas vidas, para a vida de cada jovem. Vamos começar fazendo uma oração para que o Senhor nos oriente e nos ajude, né, diante de mais um desafio. Vamos orar então. Senhor, nós somos gratas por esta oportunidade de estarmos na sua presença. Queremos pedir agora, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja conosco no estudo dessa lição, que nos dê sabedoria, nos dê graça, capacite a nossa vida e a vida de cada professor. Seja conosco, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu vou pedir, Rose, para você ler para nós o resumo da lição, o texto principal e os objetivos, tá? Ok. A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá então. Texto principal. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17:6. Resumo da lição. Deus cumpre seus propósitos por meio de instrumentos humanos, escolhidos e capacitados por Ele, apesar da fraqueza do homem. E os objetivos são os seguintes: compreender o papel de Josué na conquista da Terra Prometida, identificar o contexto histórico e espiritual do livro de Juízes e aplicar a mensagem do livro de Juízes para o tempo presente. Ok, amém. Bom, o tema desta lição é o livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Então, nessa primeira lição, nós teremos um panorama do livro de Juízes, o que vamos encontrar nesse livro. Vai ser uma lição muito importante. O livro de Juízes, ele tem histórias impactantes, histórias tristes, até mesmo histórias cruéis, que a gente fica assim, quando a gente lê, a gente se assusta. Mas cada uma dessas histórias vai trazer grande ensinamento para nós e para os nossos alunos. O tema, o propósito do livro de Juízes, de acordo com a Bíblia de aplicação pessoal, é mostrar que o julgamento de Deus contra a transgressão é real. E isso a gente sabe que é um fato, né? O julgamento de Deus contra a transgressão é real. Nós vimos isso desde o começo, lá no Jardim do Éden, quando aconteceu a primeira transgressão, já houve um julgamento ali da parte de Deus. Então, esse é o propósito, mostrar que o julgamento de Deus contra a transgressão é real e que seu perdão pelo pecado e restauração do relacionamento são certos para os que se arrependem. Então, nós vemos que o julgamento de Deus é real, mas o perdão, a misericórdia também é algo real, é uma coisa certa para aqueles que se arrependem. E nós vamos ver muito isso no livro de Juízes. O povo de Israel errando muito, mas no momento que eles buscavam a Deus, que eles clamavam a Deus, a misericórdia do Senhor se fazia presente e o Senhor livrava Israel. Então, esse é o propósito do livro de Juízes e nós vamos aprender muito com isso. O nosso texto principal, que é nós podemos dizer que é um texto principal do livro de Juízes, para a gente entender como é marcante esse livro. Fala que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, por esse texto, a gente já imagina como é o livro de Juízes, né? São histórias, como eu falei, muito impactantes, histórias tristes. Na verdade, a gente pode até dizer, né, Rosa, que é mais ou menos o que acontece hoje, não é? Sim. Porque nós, hoje, no contexto atual do nosso mundo, nós podemos dizer que cada um
faz o que parece direito aos seus olhos. É a questão do relativismo que nós vamos ver, não é? Que acontece muito, onde cada um quer fazer aquilo que ele acha que é certo. E isso acontecia muito ali naquele período de Israel, por falta de uma liderança sólida, por falta de uma liderança que confiava em Deus. Então nós vamos ver isso, vamos ver muito isso. Bom, já na nossa interação, ele fala um pouquinho, né, o comentarista traz alguns conselhos para nós, e ele fala que o livro de Juízes foi um período da história de Israel, um período muito crítico, não é? Onde o povo ele se encontrava desorientado, sem uma liderança central, e ele tinha diante deles um grande desafio. Primeiro, conquistar plenamente a terra prometida, que até então ainda havia terras para serem conquistadas, não é, Rose? Naquela época. Apesar, nós vamos ver ainda que Josué havia conquistado a maior parte das terras, mas ainda havia algo a ser conquistado. Então era um desafio para o povo de Israel. Só que também eles precisavam permanecer fiel, porque nós vemos agora Israel já não sozinho, como eles estavam ali no deserto. No deserto eles caminharam ali, mas na maioria das vezes nós podemos dizer que no deserto era o único povo que estava ali. Tinha as nações adjacentes do lado, alguma coisa assim, que de vez em quando eles precisavam passar perto, mas no deserto o único povo era Israel. Mas agora nós vemos Israel dentro de um território onde haviam outras nações. E isso se tornou um grande desafio para o povo, não é? E é nesse cenário que Deus levanta juízes, líderes temporários e capacitados por seu espírito, com a finalidade de libertar, conduzir e corrigir o povo. Então, aqui ele fala que são líderes temporários. No decorrer da lição, nós vamos entender melhor, né, o significado desses líderes temporários. Mas esse era mais ou menos o cenário, né, desse povo nesse período que eles estão passando ali. É um cenário meio caótico, nós podemos dizer, né? Bom, na nossa lição, no nosso primeiro ponto, Josué e a conquista da terra prometida. Nós vamos falar de Juízes, mas começamos o livro de Juízes falando de Josué, não é? Alguém pode perguntar, como assim, não é? Porque finaliza o livro de Josué e começa o livro de Juízes. Mas no começo do livro de Juízes, a gente ainda fala um pouquinho sobre Josué. Josué morre no capítulo, a morte de Josué relatada no último capítulo do livro de Josué, que é o capítulo 24, não é? A partir do versículo 29, ali é relatada a morte de Josué. E aí, nesse texto aqui, nesse primeiro ponto, o que o comentarista coloca? Iniciamos a nossa jornada pelo livro de Juízes, relembrando seu cenário histórico. Sob a liderança de Josué, que foi o sucessor de Moisés, o povo de Israel avançou para conquistar a terra prometida, Canaã. Para que a nação fosse vitoriosa diante de seus inimigos, Deus requereu esforço, bom ânimo e obediência à sua palavra. Então, logo no começo do livro de Josué, Deus enfatiza muito isso, que Josué deveria observar a lei do Senhor, meditar na lei do Senhor durante o dia, durante a noite, que ele deveria se esforçar muito, que ele não deveria desistir, que ele deveria ser corajoso, porque seria ele, Josué, que iria introduzir o povo na terra prometida. Nós sabemos que Josué, ele foi um líder, um bom líder, porque ele aprendeu de alguém muito bom, né, Rose? Sim. Moisés foi um excelente líder, e Josué, ele trouxe isso para a sua liderança. Algumas coisas que tinha em Moisés, ele trouxe também para a sua liderança. Então, ele foi um bom líder. Teve muitos problemas durante a liderança de Josué, isso é inegável, como sempre tem, mas Josué soube conduzir o povo com sabedoria, com graça, porque acima de tudo ele confiava no Senhor. Então, o que Deus requereu de Josué, logo no início do seu ministério, era que ele se esforçasse, que ele fosse corajoso, que ele não desanimasse
e que, acima de tudo, ele observasse a palavra de Deus, ele obedecesse aos mandamentos do Senhor. E isso a gente traz para nós, para os nossos alunos, como um exemplo. Se nós queremos ter êxito na nossa caminhada, nas nossas conquistas, é preciso isso. Nós não podemos desanimar. Os jovens vão encontrar muitos desafios, muitos tropeços vai acontecer, mas eles não podem desanimar. Tem que sempre o quê? Colocar os olhos no Senhor, ser forte, ser corajoso. É claro que essa coragem não vem de nós mesmos, né, Rose? Sim. Mas a coragem vem do Senhor, quando nós confiamos nele, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Assim como Josué fez, o Senhor nos dá força, o Senhor nos capacita e faz com que nós enfrentamos os nossos problemas, né? E obedecer a palavra de Deus. Acho que a gente sempre vai bater nessa tecla, sempre vamos falar sobre isso, porque é algo que faz parte da caminhada cristã, faz parte da vida do jovem, do adolescente, do adulto, do velho. É necessário obedecer a palavra do Senhor para que a gente tenha êxito na nossa caminhada. Josué foi um líder corajoso, fiel à missão divina, ele conseguiu desempenhar, exercer o seu ministério. Aquilo que Deus requereu de Josué, que Deus queria, ele conseguiu fazer. O propósito que Deus tinha para Josué, ele conseguiu. Isso é muito maravilhoso a gente saber disso e ter isso na nossa vida como um ideal, né? Aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, a gente conseguir realizar. Tudo isso para quê? Para a glória de Deus, né? Ele iniciou o processo de conquista e repartição do território entre as 12 tribos de Israel. Então, nós veja bem, ele iniciou esse processo. A maior parte do território foi conquistado, sim, com a liderança de Josué. Porém, ainda faltavam algumas coisas para serem conquistadas, e é isso que esse povo, que nesse período aqui, vai ter esse grande desafio. Agora, uma coisa importante, né, que Josué tinha nele, é que ele sempre, ele não via aquela sua vitória como algo dele mesmo. Ele sempre destacava que Deus era o que dava força, Deus que ajudava, e como o comentarista coloca aqui, Deus é o conquistador, não é, Rose? Como que você fala isso daí para nós? Edna, quando você falou sobre o título da nossa lição, fala sobre essa apostasia, né? Josué, ele é um líder firme, forte, guerreiro, estava sempre à frente das batalhas. Ele era reconhecido pela coragem, sim, enquanto homem, enquanto líder de um grande exército, enquanto um encorajador do povo. Ele sempre tinha essa função, né? E você citou o versículo 23 e 24, que antecedem a morte dele, que se dá no 24 lá. Nesses últimos capítulos, ele vai se despedindo do povo. E a despedida dele é uma despedida mostrando que Deus é quem estava à frente dessas batalhas, como você realmente falou. Deus, era ele quem conquistava. Era Deus que dava condições para que o povo entrasse nas terras e saíssem vitoriosos. Em momento nenhum, ele atribui as vitórias a ele mesmo, ou ao grande exército que ele tinha, porque ele tinha um exército, ele era um conquistador. Mas todas as lutas dele e todas as vitórias são atribuídas a Deus, né? Está em Josué 23 e 3. Eu vou até ler aqui, porque é muito bonito o que ele fala aqui. Ele falando com o povo, depois de uma vitória, ele diz assim: vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Ele deixa claro que o povo tem um Deus e que esse Deus ama o povo. Sim. E que ele está à frente das batalhas, né? Então, tudo o que acontece, o povo entende, foi por conta da intervenção divina. E
Aqui ele fala que não é sobre a nossa capacidade de fazer, mas sobre a misericórdia de Deus em nos usar como instrumentos de bênção. O segredo do êxito estava em ser obediente a Jeová, né? O comentarista fala, e amá-lo. No capítulo 23, ele faz um chamado a fidelidade exclusiva a Deus, né? Essa fidelidade, ela também é requerida aqui no 24:14, quando ele diz, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. E aí ele vai continuando, e ele diz, se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Aos deuses dos seus antepassados, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, no decorrer da leitura, a gente vai ver um momento de gratidão, ele grato a Deus, e ele deixando isso muito claro para o povo. Ele não está falando sozinho, ele está falando com uma multidão de hebreus. Sim. E ele é grato a Deus pelo que Deus fez por ele, né? Aí fala, né, que eu acabei de ler aí dos deuses estrangeiros, trazer à memória tudo que Deus tinha feito por eles, né? E ele declara que ele vai servir a Deus e a sua casa. E realmente, ele dorme no Senhor e tem esse privilégio, né? Uma declaração muito linda, né? É uma declaração bonita. Serviremos ao Senhor. Sim, é bonito. Muito lindo, né? É algo que muitos de nós esperamos, né? Principalmente quem tem, os jovens que têm pai que não serve a Deus, né? Firmar essas promessas no coração desses jovens Sim. é fundamental. Nós, enquanto professores, nós somos atalaias de Deus para dizer para eles, um dia vocês vão poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas com obediência e temor à palavra de Deus. E aí sim as promessas serão cumpridas, né? Exatamente. É uma esperança, né? Sim. Essa questão da morte dele, a gente acabou falando bastante aqui, mas você quer destacar ainda alguma coisa aí, Rosi? Sobre a morte de Josué, você já falou que termina ali no versículo 29, né? A partir do 28, 29 do capítulo 24. O que a gente enfatiza aqui é que, diferente de Moisés, que deixou um sucessor, né, Edna? Josué, quando ele parte, não tem um sucessor. Não tem um sucessor. Não fica eleito, ninguém passa capa para ninguém, né? Ninguém abençoa ninguém ali como sucessor. E, assim, essa posição de líder espiritual, de ajudador, de encorajador, de homem à frente das batalhas que Josué tinha, agora não tem mais. Não tem mais. E esse é o grande problema do início do livro de Juízes, ali da saga dos juízes, né? Isso é um problema. É o vazio da liderança, Edna. Pessoas que não querem... No caso deles, não é que eles não queriam ser liderados. Não tinham líder. Rose, pode surgir na sala uma pergunta, né, que eu fiquei me questionando sobre isso. Será que foi falha de Josué em não preparar alguém? Ou será que já era algo do próprio Deus que não orientou ali, né, Josué, ou inspirou alguém? Porque nós sabemos que Josué, ele foi alguém que estava sempre junto de Moisés. Sim. Aonde Moisés estava, ele estava junto. Então, ele já foi meio que se preparando ali para, né, no final ser colocado como sucessor. Será, né? Pode surgir essa dúvida, né? Outra pergunta, né? Pode surgir. É algo assim que, na verdade, eu penso, a gente não tem uma resposta exata. Sim. Pode ter sido uma falha de Josué? Pode, mas também pode ter sido algo do próprio Deus, porque já tinha um propósito para aquela geração. Sim, né? Exatamente. Porque se existe um líder, talvez não precisassem de juízes. Exato. E os juízes eram necessários.
né? Se não existe um líder, um juiz não ungiria o rei Davi, né? Exatamente. Então, os juízes eram necessários naquela época. Eu acredito, tudo bem sobre a falha, mas eu acredito que tudo já estava projetado por Deus, né? Sim. E isso é algo que fez com que os juízes aparecessem na história. E é por isso que a gente está falando de Josué agora, Sim. né? Para dar uma introduzida nesse assunto. Josué foi necessário. E também eu acho que isso mostra a diversidade que há em Deus, porque Deus ele não está preso a uma única forma de agir. Sim. Então, assim, ele usou Moisés como líder ali, usou os patriarcas, não é? Sim. E agora ele vem no livro de Juízes usando juízes. Sim. Não é? Depois nós veremos a questão dos reis, a questão dos profetas. Então é Deus agindo na história de acordo com a sua diversidade, não é? Com a sua vontade e diversidade. Deus ele não fica preso a uma única coisa, como muitas vezes a gente fica, né? Sim. Ele tem várias formas de agir, né? É verdade. Mais alguma coisa aqui nesse ponto? Não, eu acho que é isso, Edna. Está bem claro aqui, né? Bom, o nosso segundo ponto, nós já vamos entrar diretamente falando algo a mais sobre o livro de Juízes, e o primeiro subtópico fala que havia uma geração desorientada. Isso daqui é muito difícil, porque quando você está desorientado, né, eu fiquei imaginando assim, Rose, você está num lugar procurando um endereço, que você não sabe se fica para a direita, se fica... Hoje a gente tem mais facilidade, né? Porque Sim. tem o Waze, qualquer coisa você está com o celular, você joga ali no Google Maps, ali já consegue achar. Mas, algum tempo atrás, isso era mais difícil e mesmo assim, às vezes, você está sem o celular ali na hora. E você precisa encontrar um endereço, você fica desorientado, porque você não sabe se é para cima, se é para baixo, como você sai ali de onde você está. E isso é muito ruim. Algo, quando você fica desorientado, é muito ruim. Eu coloquei estou colocando esse exemplo de endereço, mas isso pode acontecer de várias maneiras na nossa vida. Acho que todos nós, em algum momento, já se sentiu desorientado, não é? Às vezes precisa tomar uma decisão, os jovens principalmente precisam tomar uma decisão, às vezes na hora de fazer uma prova, há uma pressão psicológica, aí o jovem fica meio desorientado. Então, essa falta de orientação é algo muito ruim, não é algo bom, não é? E nós vemos agora uma geração desorientada. Por quê? Vamos ler aqui o que o comentarista coloca no começo aqui. Dentro desse cenário, o livro de Juízes abrange um período que vai da morte de Josué até os primeiros passos rumo à monarquia. Depois nós vemos que haverá o rei Saul entrando na história. E da morte de Josué até isso acontecer, é um período mais ou menos de 325 anos. Tá? Que o comentarista coloca aqui que esse intervalo ultrapassa 3 séculos. Então é mais ou menos 325 anos. Nesse período, o que acontece? É um ciclo recorrente de infidelidade, opressão, arrependimento e livramento. O povo de Israel enfrenta sucessivas crises, experimentou o declínio espiritual e sofreu derrotas. Tudo isso por quê? Porque eles estavam espiritualmente desorientados. Eles não tinham um líder que os guiasse. Eles não tinham um líder que falasse, está errado, a gente não pode fazer dessa forma, vamos fazer dessa outra forma. Né? E é nesse cenário que vai entrar os juízes. Muitas vezes os israelitas se deixaram influenciar pela cultura e idolatria religiosa dos cananeus. Isso aqui é uma coisa muito ruim, porque a desorientação, quando você não tem um foco específico, isso pode acontecer. A mesma coisa nós hoje, como cristãos. O alvo, a ordem que a Bíblia nos dá é o quê? Que nós devemos olhar para Jesus, não é isso? Olhando para Jesus. Quando o cristão tira os olhos de Jesus,
a tendência é começar o quê? A olhar para as coisas do mundo e muitas vezes seguir os deuses do mundo. E foi o que aconteceu ali com o povo de Israel. Por eles estarem desorientados, eles não tinham aquele foco voltado para Deus. E aí eles começaram o quê? Se deixaram influenciar pela cultura, pela idolatria religiosa dos cananeus. E esse foi um grande erro deles, é o que vai acontecer em praticamente todo o livro de Juízes, e é um erro gravíssimo. Por quê? Porque Deus não aceita a idolatria, não é? Isso foi um grande erro. Afastando-se do propósito estabelecido por Deus. Então, se você tira o seu foco de Jesus, o foco de Deus, das coisas espirituais, você se afasta do propósito. O propósito de Deus para o povo naquele momento é que eles fossem uma luz, que eles destruíssem todas aquelas terras e permanecessem como uma luz divina ali. Mas eles saíram desse propósito. E aonde entra aqui, né, o comentarista coloca o texto que nós já lemos, o nosso texto áureo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Tais palavras revelam a desunião e a falta de valores comuns, claro. Não havia, cada um fazia o que queria, não havia união, né? Cada um estava voltado para uma coisa diferente. Então, isso foi o que dificultou muito a situação deles ali diante de Deus. Não obstante em sua fidelidade à aliança e misericórdia, o Senhor levantou juízes para restaurar a justiça e dar livramento a Israel. Isso, gente, é muito maravilhoso, porque apesar da infidelidade do povo, apesar deles terem se voltado para os deuses cananeus, Deus os sempre usava de misericórdia. Quando alguém clamava, Deus usava de misericórdia. E aí, como o povo começou a errar, se voltar para esses ídolos, Deus enviava o julgamento, que nós vimos lá, o propósito do livro, né, que é o julgamento de Deus diante do pecado, diante do erro. E aí o povo se perdia e Deus mandava esse julgamento. Como que era feito esse julgamento naquele contexto? Deus usava as próprias nações. Aquelas nações que eles não destruíram eram usadas para trazer um castigo sobre Israel, para oprimir o povo, para escravizar o povo, e o povo começava a sofrer nas mãos daqueles inimigos. Mas quando o povo se arrependia, conforme nós lemos aqui, Deus levantava alguém, né? E aí que entra o começo da história dos juízes, né? Aqui nesse ponto dos juízes, eu vou só falar, nós vamos falar muito sobre essa questão, mas só trazer à tona aqui, logo no final um pouco no final do texto, fala assim, que os juízes de Israel não pertenciam a uma tribo específica, nem seguiam uma linha de sucessão hereditária, como ocorria com os reis ou sacerdotes. É importante deixar isso claro na sala, que nós sabemos que tanto os reis como os sacerdotes, eles eram os seus filhos iam herdando, né? O rei morria, o seu filho primogênito herdava o trono. A mesma coisa a questão dos sacerdotes, né? O sacerdote morria, o filho ficava no lugar. Agora, os juízes não era de uma tribo específica. Ainda, isso aqui nós também podemos ver a diversidade, né, de Deus. Até o comentarista coloca aqui, a diversidade de suas origens, qualidades, métodos de atuação revela que Deus usa quem Ele quer e ninguém é insignificante para Ele. Então Deus usava alguém que Ele determinava, não importava a sua origem, não importava de que tribo que ele era. O importante é que ele se colocasse ali nas mãos do Senhor. Se você se considera irrelevante, lembre-se dessa verdade bíblica. Nessa questão aqui tem um exemplo muito bonito até, que é o exemplo de Jefté. Jefté, ele tinha até qualidades intelectuais, às vezes a pessoa tem qualidade física, intelectual, mas é falha em outra coisa. Era o caso de Jefté. A Bíblia declara que ele era um homem valente, um varão valoroso, porém era filho de uma prostituta. Sim. Não é? E isso, aos olhos de muitos, manchava a reputação
de Jefité. Aos olhos de muitos, ele não era apto para ser um líder espiritual, para estar ali diante do povo. Mas Deus não olhou para isso. Deus viu que ele tinha algo que ele poderia usar. Então Deus vai e usa Jefité para se colocar diante ali do povo e vencer a nação que estava oprimindo Israel naquele momento, né? E aqui ele fala alguns juízes, né? O nome de alguns juízes, e nós vamos falar no decorrer da lição, do trimestre, vamos falar muito sobre isso. Mas são mais ou menos 12 juízes, divididos em 2 grupos, juízes maiores e juízes menores, que está isso conforme a história de cada um, né? Acho que nesse ponto não tenho mais nada para colocar, mas vamos falar então no terceiro ponto, se você tiver alguma coisa para colocar aqui na questão dos juízes, tá, Rose? Senão você pode falar aí sobre os heróis, porém falhos. Sim, eles eram considerados heróis. A Bíblia e o comentarista também fala sobre coragem, valentia, sabedoria, obediência. Os juízes, eles se destacavam pelas qualidades que tinham, né? Eram homens que exerciam, sim, um grande poder de liderança, mas tinham humildade e fé intensa, como o comentarista fala aqui. Sendo assim, as pessoas ao redor, se nós fôssemos olhar um homem desses hoje, nós poderíamos pensar, esse homem não tem falhas. Mas a palavra de Deus, ela deixa clara que eles são heróis, sim. São homens dedicados a Deus, são homens que chamam o povo à adoração, o temor ao Senhor, né? Julgam as causas com justiça e humildade, mas estão suscetíveis a falhas, sim, né? O livro de Juízes não é o enredo de uma aventura em que os heróis salvam e libertam o povo por suas próprias forças. Na verdade, o texto mostra que, a despeito de suas falhas, Deus pode usar homens e mulheres em razão de sua graça e misericórdia. É o que Jesus fez e faz por nós, né? Ele nos usa, mesmo nós sendo falhos, e ainda pecadores, né? Porque nós pecamos. Mas Jesus, ele mostrou isso na escolha dos 12, que caminhariam ao seu lado. Então, ele pegou aqueles homens e, trazendo para os nossos dias, né? Saindo da época dos juízes e vindo para 2000 e alguns anos atrás, Jesus faz as escolhas. E ele também mostra que os homens podem, sim, trabalhar, podem ter muitas qualidades, mas que eles são falhos. E o melhor ainda que ele mostra, que o único que é perfeito é ele, é Jesus, né? Então, o comentarista aqui termina dizendo: aprendemos que as pessoas a quem Deus usa são limitadas e carentes, e que somente o Senhor é verdadeiro, libertador e juiz perfeito. Aí ele deixa claro que o povo de Israel vencia quando Deus estava sobre a vida do juiz, né? Muito lindo, né? Deus era e é quem está no total controle de todas as coisas. Desde o início da criação até hoje, nós temos que entender que quem está no controle é Deus, e nós só estamos na dependência dele, por graça e misericórdia, né? Então, eles eram heróis por conta disso. Sim. E na nossa sala, Rosa, a gente pode deparar com alunos dessa forma, que se sentem limitados, carentes, sim, não é? Quantas vezes, mas eu não consigo fazer isso, eu não posso, eu não sei. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Mas, olha, é muito bonito o que o comentarista coloca aqui, que Deus, ele pode usar homens e mulheres, mesmo com essas limitações. Porque o que vai atuar na vida desses homens, desses jovens que se sentem tão limitados? Não é o seu poder, a sua capacidade, mas é a graça e a misericórdia do Senhor. Sim, né? E a palavra de Deus, ela é lindo.
Deus, ele nunca omitiu as fraquezas dos homens da Bíblia. Elias, ele teve as fraquezas dele, ele entrou na caverna e ainda não quis sair, né? O próprio Davi, com todas as suas falhas, foi o maior líder que Israel já teve, né? Sansão, que também era um homem de Deus e falhou, né? Mas nem por isso nós deixamos de seguir o exemplo desses homens. Sim. Né? A gente precisa seguir o exemplo de Davi, quando a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos ter a coragem e a ousadia de Elias, né? E a fé, porque era muita fé. Sim. Então, Tanto que esses homens, alguns juízes, são citados na galeria da fé, sim, né, lá de Hebreus. é verdade. Que eles verdade. tinham fé, né? Sim. Bom, o nosso terceiro ponto fala sobre a mensagem de Juízes para o tempo presente, né? Como eu falei no começo, nós vamos aprender muitas coisas com o livro de Juízes. E o comentarista aqui começa falando novamente sobre o nosso texto principal, né, o texto áureo, quando cada um fazia o que parecia certo. Apesar do seu estilo narrativo voltado para uma fase específica do povo israelita, o livro de Juízes nos oferece vários ensinos que se conectam ao tempo presente. Na verdade, toda a Bíblia vai fazer essa conexão, né? Desde Gênesis, do começo, a gente sempre vai conseguir extrair algo para o nosso ensinamento, trazer para o nosso tempo presente, né? E aqui o que ele destaca, o comentarista, é a questão da ausência de liderança, o valor da autoridade e a consequência do relativismo. O perigo da ausência da liderança. Em todos os setores da vida, há necessidade de um líder, Sim. não é? Tanto no setor religioso, na igreja, como no setor corporativo, ou mesmo no lar, na família, em todos os setores precisa de um líder. Porque nós somos pessoas que temos opiniões diferentes, nós temos pensamentos diferentes, nós somos diferentes. Então, cada um, sim, em algum momento vai pensar de uma forma, vai querer que algo seja feito de uma forma e o outro vai querer que seja feito de outra forma. Isso é normal, porque nós somos seres humanos. E é por isso que existe a necessidade de um líder. O povo de Israel, nesse contexto, eles acabaram caindo na idolatria, na apostasia. Por quê? Porque não tinha um líder que estivesse com o coração voltado para Deus. Não tinha um líder que dirigisse o povo ali. Então o povo, como nós já comentamos anteriormente, ficava desorientado, sem uma orientação forte, uma orientação fiel, uma orientação de um líder verdadeiro que teme a Deus. O povo vai, consequentemente, fazer coisas que desagradam a Deus. Então, um dos perigos que aconteceu ali foi esse, a ausência de liderança. Então, não havia uma liderança forte, como no tempo de Moisés, que Moisés foi um líder forte, corajoso, a mesma coisa Josué. Essa geração agora não tem um líder forte para guiar, um líder fiel. Então, esse foi um dos problemas. É destacado também o valor da autoridade, e ele coloca a autoridade na família, no governo e na igreja. Nós sabemos, né, que toda autoridade é constituída por Deus, e como a autoridade é constituída por Deus, ela merece o nosso respeito, o nosso temor e até a nossa obediência. Isso precisa ficar muito claro, principalmente acho que numa sala de jovens, que os jovens têm esse lado mais... Eu não sei se eu posso dizer rebelde, né? Que o jovem é mais, né, tá nessa fase de aventura, de muitas vezes não querer seguir orientação, mas nós precisamos entender que as autoridades, elas foram sim constituídas por Deus. Se no lar do jovem ele tem um pai, tem uma mãe, ele precisa entender que o pai e a mãe é a autoridade dentro de casa e ele precisa seguir a orientação dessa autoridade. É claro que nós temos uma observância bíblica desde que essa autoridade esteja sujeita ao Senhor também, mas é uma autoridade dentro do lar. No governo, por mais que muitos não gostem do governo, que muitos critiquem o governo, mas é uma autoridade constituída por Deus e é necessário também
com todas as ressalvas, né, nós também respeitarmos essa autoridade. E na igreja, então, nem se fale, nossos líderes dentro da igreja, nosso pastor, nossos professores, não é? Se você tem um grupo, você participa de um grupo, o seu líder ali no grupo, seja o líder da mocidade, de um conjunto enfim, um conjunto de irmãs, um conjunto de varões, quem está ali na frente é a autoridade naquele grupo e precisa ser respeitada, precisa ser obedecida, né? E as consequências do relativismo, a gente já comentou um pouquinho no começo da lição, já comentamos bastante também no trimestre anterior, né, Rose? Nós falamos bastante sobre essa questão do relativismo, e esse texto aqui, esse versículo, ele descreve bem essa questão do relativismo, né? Que cada um fazia aquilo que achava certo. É aquela coisa, a pessoa relativista, ela não segue um padrão, não é? O padrão é ela mesma. Então, se eu acho que isso está certo, eu vou fazer. Mas o outro acha que está errado e vai fazer do jeito dele. Então, é relativo. Depende da opinião de cada um, depende do pensamento de cada um. E isso a gente sabe que, infelizmente, está aí. O relativismo está aí. Ele fala aqui também do hedonismo, né? O relativismo, hedonismo e individualismo, está tudo paralelo, né? São coisas que estão paralelas e que são reais no nosso mundo. Já havia naquele tempo, mas que são reais hoje. No finalzinho do ponto ele fala, cada um procura fazer o que lhe parece certo em termos de decisões sobre a vida em geral. Nesse sentido, a decisão ética acaba se tornando uma questão de conveniência pessoal. Então, infelizmente, muitas vezes aquilo que é certo para mim pode ferir o meu próximo, pode prejudicar o meu próximo. Então, esse que é o erro ou a dificuldade do relativismo. Nós podemos ter as nossas opiniões? Podemos, mas eu não posso fazer daquilo uma regra, porque, de repente, a minha opinião, a minha forma de pensar vai prejudicar o meu próximo. E aí que é errado, né, Rose? É verdade. Bom, e em relação a esse ciclo da libertação? O livro de Josué, ele vai constantemente, Edna, mostrar esse ciclo. O comentarista cita aqui que é um ciclo repetitivo que vai marcando a história espiritual de Israel. Nada mais é do que Israel tem Deus, o juiz orientando como líder, o povo vai bem, só que de repente o povo se desvia, segue para a prostituição e idolatria. Lá tinham 2 deuses muito, muito requisitados, que eram Baal e Astarote. Esses eram deuses muito adorados na época. E o povo se deixa levar por conta desse sincretismo, dessa mistura toda, né? Da terra, porque é uma terra nova e tem povo novo lá. Então o povo vai se deixando levar, se corrompe e se dá mal, porque eles vão perdendo guerra, vão morrendo no meio do caminho. E aí o povo volta e se arrepende de novo. Por quê? Porque Deus levanta mais um juiz para ajudar o povo. E o povo volta e o Senhor, com muito amor, vai cuidando do povo. Mas em seguida o povo se corrompe de novo. E é necessário levantar outro juiz. E aí fica nesse ciclo repetitivo, né? É algo que é constante no livro dos Juízes. Essa idolatria de Israel, né? Então, ele vai falando bastante sobre isso. Uma coisa fala aqui que após um tempo de sofrimento, o povo se arrepende e clama por socorro ao Senhor. E o Senhor ouve o povo. E o povo volta a ficar bem. Em resposta a Deus, movido por compaixão, levanta um juiz. Então Deus vai lá, cheio de amor, porque Deus é amor. Ele levanta o juiz para restaurar a paz, para livrar o povo da opressão, para fazer com que o povo vença nas batalhas.
Mas isso depois acontece de novo e esse ciclo se repete no livro de Juízes, até o fim, Edna. Sim. Eles não podiam ficar sem alguém ali para orientar, né, Rose? Sim. Porque toda vez que o juiz morria, eles esqueciam tudo aquilo de bom que Deus tinha feito e se voltavam novamente para o pecado, para as iniquidades. Sim. É muito triste, né, esse ciclo. E a gente tem que tomar cuidado, né, para que isso não aconteça na nossa vida, né? Exatamente. Esses ciclos viciosos, né, que a gente pode chamar assim. Porque tem gente que serve a Deus, aí de repente fica mal, porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, né? E aí quando acontece isso, se joga nos pés do Senhor, mas depois o Senhor abençoa, e aí a pessoa volta, né? É um ciclo. É um ciclo. Realmente, tem que tomar cuidado, Edna. Muito cuidado, né? Bom, nós estamos indo para o final, professor, e o nosso último ponto fala no poder do Espírito. Porque todos esses juízes que foram levantados, eles tinham a atuação do Espírito sobre eles, o Espírito do Senhor. Nós sabemos que naquela época não havia o Espírito derramado como nós temos hoje. O Espírito Santo ainda não havia sido enviado à terra, não havia sido derramado nos corações como hoje, que nós temos constantemente o Espírito Santo conosco. Mas havia a atuação dele, né, nas pessoas. E os juízes foram muito usados nesse sentido. Então o Senhor queria, levantava um juiz, o Espírito vinha sobre aquela pessoa, sobre aquele juiz, para que ele pudesse conduzir Israel, para que pudesse orientar e ajudar a vencer os inimigos ali. Aqui ele fala que embora fossem pessoas comuns e muitas vezes improváveis aos olhos humanos, os juízes eram capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito. Então eles eram comuns mesmo, como nós, como eu, como você, como os nossos alunos, eram pessoas muitas vezes improváveis, como nós já comentamos nessa lição, mas quando o Espírito Santo vinha sobre eles, eles se tornavam poderosos diante do Senhor. Eles se tornavam capazes de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Tudo isso sobre o poder do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, né, na nossa vida. Nós, os jovens, precisam se encher. Por mais que a gente tenha as falhas, por mais que somos faltosos, muitas vezes na presença do Senhor, mas quando nós nos submetemos ao Senhor, lembrando que agora é diferente, hoje nós temos o Espírito constantemente conosco. Naquela época, o Espírito vinha só mesmo para eles executarem aquela função naquele momento. Mas hoje o Espírito está conosco. O que nós precisamos, e muitas vezes não fazemos, é nos submeter à ação do Espírito Santo, né, Rose? É deixar que ele domine, que ele controle a nossa vida. Porque da mesma forma que esses juízes foram usados pelo Senhor, nós, os nossos alunos, também podem viver essa experiência. Mas para isso nós precisamos estar sempre na dependência do Espírito do Senhor, na dependência do Espírito Santo. Eu acho que é isso. Você tem alguma coisa mais para comentar aqui ou em outro ponto? Não, eu acho que está bem comentado, né? Então, que o Senhor nos ajude. Professor, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor te ajude na sua sala, que você continue sendo uma fonte de bênção para os seus alunos. Como eu falei no começo, nós estamos iniciando mais um trimestre, então vamos pedir essa atuação do Espírito Santo, esse poder sobre a nossa vida, para que a gente não desanime. É mais um desafio para a gente enfrentar. A gente sabe que não é fácil. Como professor, nós temos um exemplo a dar para os nossos alunos, mas com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos continuar vencendo e firmes no propósito do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.